Podemos, no final da apresentação, Obrigado. ver as mãos Obrigado. e interagir. Sim. Então, nós temos a necessidade de avaliar os recursos hídricos. Porém, esta é uma necessidade que nós temos. É aquilo que é olhado que deve ser feito. Mas como é que isto será norteado? Isto será norteado através de uma política. O que efetivamente nós precisamos é determinar o potencial dos recursos hídricos, tanto superficiais quanto subterrâneos, de forma sistemática, de forma científica e de forma técnica. Isto é o que a política define. Porém, há aquilo que são ações estratégicas. Como é que nós podemos conseguir atingir, como é que nós podemos conseguir obedecer ou salvaguardar essa política? Esta política salvaguardamos através da monitoria e da avaliação dos recursos hídricos, através do controle dos níveis fisiômetricos e da qualidade de água nos principais aquíferos, através de levantamentos batimétricos em todas as grandes albufeiras. Só talvez para falarmos um pouco dos levantamentos batimétricos, no setor de água, tenho mais experiência trabalhando na região norte, onde por mais de 8 anos fiquei lá na região norte. Então, muitos dos meus exemplos serão baseados na região norte. No norte, nós temos a barragem ou a albufeira sobre o rio Munapo, que é a barragem de Nampula, que é a responsável pelo abastecimento de água na cidade de Nampula, em que estima-se que aquela barragem tem 3,9 milhões de metros quadrados de capacidade de encaixe. No entanto, nós sabemos que nós estamos a jusante. Os que estão a montante, o rio vem de onde vem, recolhe-se toda a matéria orgânica e vai depositar-se na nossa albufeira. Esta capacidade de encaixe tem reduzido dia após dia. No entanto, há necessidade de fazer esses levantamentos batimétricos para garantirmos que as capacidades que as nossas albufeiras tenham são realmente as de concepção, as de construção.
até março, princípios de abril, tem abundância de água. Quando chega julho, agosto, começa a haver escassez. Você recebia água 24 horas, recebia água 12 horas, agora vai passar a receber água 1 hora. Por quê? Porque há escassez na fonte. Então, quando não são adotadas medidas de restrição, então vai fazer com que o FIPAG, que não está preocupado em saber qual é a quantidade de água que está no rio, qual é a quantidade de água que está na albufeira, está preocupado em captar água para fazer o seu negócio. Então, é aí onde a ARA entra para fazer essa restrição. Aí começa a colocar medidas para o FIPAG. Olha, eu falo muito de FIPAG porque sei que é a empresa que é conhecida, mas atualmente é para as águas da região centro-norte, por aí. Então, institui medidas. Olha, vocês, a vossa capacidade é captar aqui, nesta nossa barragem, 40 mil metros cúbicos por dia. Ou estamos a falar 40 milhões de litros por dia. Mas o nível em que está a barragem, vocês devem reduzir para 35. Devem reduzir para 30, garantindo que até a próxima, para que não haja problemática para o consumidor final. Esta é uma outra estratégia que eu usar. Mudei de slide, não sei se o delay aí já apareceu. Então, temos também uma outra necessidade que é das infraestruturas. Aqui há um cenário muito triste em relação às infraestruturas hidráulicas. Se nós vamos acompanhar as notícias, dizem que a região sul, principalmente parte de Inhambane e Gaza, enfrentam seca severa. Mas é mesmo em Gaza em que, em dezembro, janeiro, fevereiro, há cheia. Depois do momento de cheia, passamos para o momento de crise. Então, existe essa necessidade de criação de infraestrutura. Então, como política, é construções de barragens de grande, média e pequena dimensão, porém, passar por todos os escritórios técnicos de análise, seja a viabilidade técnica, viabilidade ambiental, viabilidade sustentável. Todo esse estudo tem que ser feito, que é um estudo que vocês acredito que tem mais domínio que é os estudos de avaliação de impacto ambiental, todos esses estão aqui para a construção dessas infraestruturas. Importa referir que aqui, nós no país, não temos avançado muito na construção de infraestruturas. Uma das grandes infraestruturas que foi construída desde a reforma dos anos 90 é a barragem de Nacala, que é uma estrutura grande, de uma dimensão mesmo, é um monstro, é uma infraestrutura robusta. Então, é uma problemática na construção de infraestrutura, porque as infraestruturas são extremamente caras, tecnologias tecnologias de construções complicadas e que nos obriga a quase sempre a recorrer a técnicos, empreiteiros de fora para nos trazerem esta solução. Então, como estratégia, nós ficamos primeiro, vamos reabilitar o que temos. Antes de construir, primeira coisa, vamos reabilitar, manter aquilo que temos. Esta é que é a primeira estratégia. Depois vamos construir pequenas barragens, vamos assegurar a disponibilidade de água através de pequenas barragens. Ok, pequenas barragens nós já temos uma certa capacidade para a construção, uma ligeira capacidade para a construção de pequenas barragens, principalmente as barragens de terra. E também temos que garantir uma operação e manutenção adequada, com bom monitoramento e segurança estrutural das obras. A nível das áreas, existe um departamento, que é o Departamento de Obras Hidráulicas, que este deve garantir segurança estrutural dessas obras hidráulicas. Só para termos uma noção, onde há um colapso de uma infraestrutura dessa dimensão, há mesmo que dizermos que há comunidades que vão desaparecer, há pessoas que vão perder vidas, as pessoas em Ribeirinha. E, acima de tudo, temos que ter elaborar planos técnicos para garantir
a contingência, planos de contingência para grandes barragens. Aquelas barragens como assistimos todos nós, o problema que houve em Maputo há alguns anos atrás, na barragem dos pequenos libombos, Maputo andou numa restrição terrível. Por quê? Porque nós não tínhamos um plano de contingência do recurso, nem temos um plano de colapso. Se aquela barragem hoje colapsar, como é que nós mantemos o nosso gado, as nossas machamas? Ainda não temos essa. É por isso que foi de propósito que eu pus aí uma execução sempre em branco. São daquelas execuções que temos ainda um pouco de dificuldade de fazer, porque ainda há uma dificuldade a nível do setor. E depois temos a necessidade de gestão de recursos hídricos transfronteiriços, que é o outro calcanhar daquilo. Voltando ao exemplo do Sul, que é um exemplo mais recente que viveu-se, é que nós temos que fazer uma concepção. Como política, é conceber uma cooperação regional e internacional na utilização sustentável e equitativa de água a nível das bacias. Na altura em que Maputo esteve em seca, Maputo esteve em restrições, porque a barragem dos pequenos libombos não tinha água suficiente para o consumo humano, não tinha água suficiente, muito menos para a irrigação, para o bebeamento do gado. Esses fatores fizeram com que nós voltássemos a olhar para a nossa cooperação regional. Olhar para essa cooperação regional é o quê? É sabermos que a nossa fonte nasce do país vizinho. E o país vizinho, ao longo da fonte, também tem suas barragens. E como o nome diz, barragem, é mesmo para barrar um determinado caudal de água para não passar. É para garantir que um determinado caudal não passe sem, em momento algum, assassinar, entre aspas, matar o leito, matar o recurso. O rio não vai secar porque deve garantir o escoamento ecológico daquele rio. Então, o caudal ecológico deve ser mantido e nós sofremos em Maputo por causa desta cooperação regional. Por quê? Porque como a fonte estava a reduzir dos seus níveis, o que aconteceu é que a África do Sul fechou as suas comportas. Fechando as suas comportas, o caudal ecológico que passava para Moçambique era também reduzido. Automaticamente, o cidadão, o moçambicano, é que o consumidor final é que sentia-se, porque não tinha água suficiente para o seu consumo. E a empresa de água lá, primeiro a ARA tinha que instruir aquilo que falava antes, a empresa de água, para reduzir a quantidade captada. Automaticamente, a empresa também tem que reduzir a quantidade de água que vai dar ao cidadão. Se estava a lhe dar 4 horas, que já não era suficiente, passa a lhe dar 1 hora. Se estava a lhe dar 4 dias por semana, passa a lhe dar 1 ou 2 dias por semana. Então, há que mantermos esta cooperação regional através da promoção de estratégias e de estudos conjuntos bem específicos, bem detalhados. Haver partilha de informação sobre as bacias hidrológicas. Haver um monitoramento regular e do cumprimento rigoroso dos acordos que assinamos. Quando nós assinamos que na época chuvosa, acho que nós já assistimos aqui na Beira, em que está a chover em Zimbábue, mas naquela zona em que temos o rio Pungwe, em Moçambique, já está inundado. Mas a quantidade de precipitação em Moçambique é reduzida. Mas é por quê? É por causa dos acordos que Moçambique tem com Zimbábue. As suas barragens, de modo a garantir a segurança da infraestrutura de qualquer maneira. Garantir a segurança da infraestrutura sem prejudicar o outro. Obviamente que quando é nessa situação acabamos sempre sofrendo.
haver sempre a partilha constante de informação e de tecnologias usadas pelos outros países para haver uma adoção também no nosso país. Outros pontos que vamos falar aqui é sobre gestão de cheias e de secas. É uma necessidade, nós temos que gerir as cheias que nós temos, e o governo criou uma política que é estabelecer sistemas de aviso de cheias eficientes em coordenação com os países montantes e instituir medidas para a prevenção e mitigação desse evento. Nós falávamos um pouco também sobre isso já no slide passado. Nós temos que implementar mecanismos que asseguram que o fluxo que sai do outro país chegue a nós. Fluxo de informação. Zimbábue, por exemplo, tem que nos informar qual é a quantidade ou qual é a precipitação que está a cair lá em Zimbábue. Que esta precipitação que está a cair em Zimbábue, o que cria na sua infraestrutura hidráulica, em termos de aumento de nível. E quando este aumento de nível acontece, qual é o caudal que eles vão deixar passar? É um caudal ecológico, mas o caudal que eles vão abrir as comportas para passar. Então, para nós também percebermos que, olha, nossas barragens vão agora passar a receber 40 metros cúbicos, 40 litros por segundo. Tantos litros por segundo. Qual é a capacidade de encaixe? Temos que abrir todas as comportas, temos que abrir 25%. Como é que vamos abrir as nossas comportas? Para garantir que aquilo que vai sair da nossa barragem esteja a vir de Zimbábue. E é nesse momento que acontecem normalmente as cheias. Então temos que promover construção de infraestruturas para diques que possam garantir cheias. Num exemplo não muito alinhado, mas também não muito desalinhados, nós sabemos que nós aqui na Beira, quando há chuva, nós sofremos. Sofremos porque Beira está abaixo do nível do mar. No entanto, as barragens, os diques, funcionam como também as nossas valas de drenagem. As nossas valas de drenagem é para o quê? Quando há muita precipitação, elas conseguirem, primeiro, armazenar a maior capacidade de água e no final, escoarem para o mar. Então, este é o cenário, mais ou menos, que também é usado nas barragens. E sempre estabelecer uma relação estreita de coordenação entre vários intervenientes do setor. Quando nós vamos a olhar, quando há uma cheia, existe um grupo que é criado do INGD, do FIPAG, da saúde, da ARO, que é o regulador setorial, todos intervenientes, até da polícia, todos os intervenientes dos setores devem estar, neste momento, em coordenação, e nós no país temos o CNOE, um comitê de coordenação de emergência, quando acontece isso, que é liderado pelo Instituto Nacional de Gestão de Desastre, INGD, a nível técnico, mas a nível do governo é liderado por Sua Excelência, o Primeiro-Ministro. Também temos uma outra necessidade, que é a gestão de secas, como falávamos no princípio. Nós temos um cenário muito triste em Gaza, que ora estão em cheias, ora estão em seca. Ora estão em cheia, ora vamos ouvir que choque, há cheias em choque, a produção está lá já a cair, o que iam produzir talvez 1 tonelada de tomate por hectare, agora vão passar a produzir 0,2 toneladas por hectare, já estão em secas, já há crise de água. Então o governo criou como política que nós devemos criar capacidade de armazenamento e fortalecer sempre a cooperação internacional. Esta capacidade de armazenamento só pode ser vencida através de construção, através de uma estratégia que é de construção de pequenas barragens, através de construção de reservatórios de água. Porque quando estamos em cheias, nós não conseguimos reservar aquela água. Por isso que aquela água passa para as nossas comunidades. Nós não temos capacidade de reserva. E temos que criar mais furos para essa época, para o abastecimento, para garantirmos, assegurarmos que haja abastecimento de água naquele momento, assegurarmos, pelo menos em pequena escala, a irrigação, assegurarmos o abeberamento de gado e de outros animais. Então, esta é uma estratégia que é para colmatarmos ou combatermos as cheias, é uma estratégia de gestão de secas,
também temos que preparar planos de contingência. Ou temos que preparar planos de contingência. Plano de contingência mesmo é dizer, ok, normalmente as secas são em junho, em julho, agosto, setembro, com um pico em setembro, outubro, um pouco antes da época chuvosa. Como é que nós vamos vencer essas secas? As nossas barragens vão reduzir. Se a barragem que abastece a cidade da Beira, é só um pequeno exemplo, vai secar. Como é que os beirenses vamos garantir que haja água para o consumo humano na Beira? Vamos abrir furos. Onde é que vamos abrir esses furos? Em que zona temos lençóis freáticos com qualidade, com boa qualidade, segundo as tecnologias de tratamento que nós temos? Então, são esses planos que nós devemos ter. Temos? Sim, temos. São eficientes? É discutível. Devemos definir mecanismos de cooperação com outros países, isso já falamos já no slide passado. Devemos rever as normas de exploração de barragens de grande e média dimensão. Há uma coisa que eu tenho dito que é muito triste no cenário em que nós vivemos quando fazemos intercâmbios com outros países. Quando nós fazemos intercâmbios com um país como o Brasil, tu percebes que o técnico de gestão de recursos hídricos não é mais um técnico só para ir tirar dado e dizer que, olha, o nível está em 3 metros, está em 2, já estamos em nível de alerta. Mas é aquele técnico que vai dizer logo em 2. Ele tem uma capacidade de análise dos cenários e de interpretação de vários dados. Aquilo que se diz em outros horizontes, dos big data, analisar muitos dados e poder prever a situação futura e tomar decisões certeiras. Nós ainda somos muito, mas muito lentos para tomar decisões certeiras nessa área. Isto é um pouco que nós devíamos falar sobre as políticas de gestão de recursos hídricos. Existe, sim, outras políticas com outras necessidades sobre abastecimento de água, sobre o saneamento, sobre a necessidade de abastecimento de água. Qual é a política? Tem sua política específica sobre o saneamento. São várias políticas, são várias necessidades que demandaram a criação de políticas específicas e de estratégias também específicas. Mas como nós nos propusemos aqui a falar um pouco de políticas, e falamos mais de políticas, e falar também da legislação aplicável aos recursos hídricos em Moçambique. Desculpe. Os recursos hídricos em Moçambique são legislados por regulamentos, leis próprias. Existem leis próprias, como falávamos no princípio, a Lei 16/91, a Lei de Água. São leis próprias para recursos hídricos, são leis próprias para o setor de águas. Essas leis vieram garantir uma separação efetiva de poderes. Essa separação efetiva, eu quero que a gente passe a entender assim. Nós temos uma determinada barragem, vamos falar daquilo que todos nós conhecemos. Temos a barragem de Caurabaça. Quem deve gerir a barragem de Caurabaça? Quem é o responsável? Temos a ARA Centro. A ARA Centro é o responsável para a gestão da barragem de Caurabaça. Gera sozinho? Não, por isso que a gestão é sempre integrada. E depois temos a própria empresa hidrelétrica de Caurabaça, tem suas responsabilidades, que é de gerar energia através da barragem de Caurabaça. Não temos os outros, que é de usar aquela água para irrigação. Então, esta política veio garantir que no setor de água estivesse claro. Para a gestão de barragens, quem? São as ARAs. E ótimo, por exemplo, para o abastecimento de água, quem é o responsável? Nós temos as águas de região, as ADR, Sociedades Comerciais atualmente. Antes era tudo sobre o FIPAG. Quem é o responsável? A nível das zonas urbanas é o FIPAG. A nível das vilas e pequenas cidades, tínhamos a administração de infraestruturas de água. A nível das zonas rurais, tínhamos as direções provinciais de obras públicas. Então, esta lei veio clarificar estes cenários todos. Quem deve ir ao estrangeiro procurar dinheiro é o Fundo de Investimento do Patrimônio. Quem é? É o FIPAG. Ele vai fora, vai trazer dinheiro para nós gerirmos no setor de água. Quem deve regular, quem deve emitir regras,
claras. É o regulador. Quem é o regulador atualmente é a Autoridade Reguladora de Águas. Então, estas políticas são claras, são próprias para o setor. E para o setor de água, também para o setor dos recursos hídricos, a regra não foge. No entanto, essa legislação aplicável vem sofrendo mudanças ao longo do tempo, mudanças estruturantes, mudanças que têm a ver com melhoria. Nós criamos uma lei hoje, temos uma visão, 5, 10 anos depois, temos uma outra visão, então há necessidade de atualização das leis. Por isso que nós temos a lei número 16, em 91, quando começa o princípio da reorganização, da organização do setor de água, que é a primeira lei de água, mas depois também temos a lei número 7 para 2024, que é a lei de água. Esta é uma lei recente, também esta é uma lei muito inclinada para o abastecimento de água. No entanto, ela versa que o setor dos recursos hídricos também vai passar a ser regulado. Isto é a evolução da lei de água. Mas a evolução das leis também implicam evolução de políticas. Não necessariamente mudar de lei, mas com a evolução do tempo há necessidade também de evolução de política. A primeira política surge através da Lei 9, da Lei 16, desculpa, e surge a política de água, a Política Nacional de Água de 1995, que foi usado até 2007. Em 2007 houve necessidade de revisão da política de água. Houve. Por quê? Porque os autores também estavam a aumentar, os atores no setor. Há necessidade aqui de diferenciar ainda as atividades, de outros saírem, deixarem outras atividades. Só para terem exemplo, quando surge a lei ou a Política Nacional de Água em 2007, ela fortalece o quadro de gestão delegada, o que faz com que em 2009 crie-se uma instituição chamada Administração de Infraestruturas de Água e Saneamento, AIAS, que hoje é um instituto público. Isto foi com base na política de água de 2007, e esta política também foi sofrendo sua evolução em 2016, foi revista, que é a política atual que usamos. Acima de tudo, o que é preciso captarmos é que as leis de água estabelecem que os recursos hídricos que pertencem ao domínio público, ela estabelece quais são esses recursos que pertencem ao domínio público. Os princípios de gestão, o seu regime geral da utilização, os direitos e as suas obrigações, entre os outros. Aí passa a saber quais são as obrigações do professor Charu aqui, se for uma empresa de água. Qual é a obrigação do fulano quando estiver a fazer a gestão deste recurso? Então, elas garantem essa separação de poder, elas garantem essa separação de responsabilidades, que também passa a exigir alguma informação para as pessoas certas. Porque o que acontecia antigamente é que todos faziam tudo e no final nada era feito. Quais são basicamente as legislações aplicáveis? São muitas, eu trouxe algumas aqui para exemplificar. Tem umas 3 que aqui eu não trago, que também seriam muito importantes. Uma da primeira legislação aplicável é a política de água, a política tarifária de águas. A outra é o regulamento de fixação de taxas de água bruta. O outro é o regulamento de licenças e concessões. A outra é o regulamento de pesquisa e exploração de águas subterrâneas. O regulamento sobre padrões de qualidade ambiental e de emissão de efluentes. Aqui, os colegas de gestão ambiental entram muito forte para garantir que a qualidade dos nossos rios, das nossas fontes não são agredidas. Temos também o regulamento de padrões de qualidade de descarga de efluentes líquidos e sólidos. E o que esses documentos todos falam? Em linhas gerais, a política tarifária é o documento mais antigo destes que nós aqui falamos, que foi feita, é uma resolução ministerial de 98,
O que ela fala basicamente é que uma boa gestão de recursos hídricos exige, isso nós sabemos, exige grandes investimentos em infraestruturas. Ela exige investimentos em infraestrutura, ela exige investimentos em tecnologia, ela exige investimentos em recursos humanos. Por quê? Porque hoje temos o Azarias, que é formado em uma coisa, mas amanhã ele tem que estar sempre a especializar-se. Então, ela exige isso. Existe, também tem custos elevados de operação e manutenção, de reabilitação das barragens, dos diques. Então, por isso que esta política ela vem definir que o uso deve ser remunerado por tarifas e taxas adequadas. O princípio que obedece é o utilizador pagador ou poluidor pagador. O utilizador pagador é: eu sou um agricultor, preciso de usar água bruta, então estou a utilizar a água bruta e eu devo pagar. Eu sou, por exemplo, sou o FIPAG, sou Águas da Região Centro, quero tirar a água em um rio, quero tirar a água sobre o rio Pungue, para depois tratar e distribuir, então eu tenho que pagar. No entanto, eu também posso ser o SASB aqui na Beira. O SASB, temos o Serviço Autônomo SASB, Serviço Autônomo de Saneamento da Beira. Eu sou o SASB, eu recolho todas as águas residuais, o que, entre aspas, chamamos muito de esgoto por influência dos brasileiros, mas nós chamamos mesmo tecnicamente de águas residuais. Eu recolho todas as águas residuais e tenho que enviar a um leito. Estou a poluir a fonte natural. Estou a poluir a fonte natural, eu sou um poluidor e devo pagar por isso. Então, nesse momento, tem que obedecer todos esses regulamentos que dizem como é que eu devo poluir para reduzir o impacto da poluição. Temos o regulamento de fixação de taxas de água bruta, é basicamente o que a política tarifária diz, ela faz com que haja esse regulamento, porque todas as políticas, todas as leis, depois de serem criadas, elas por si só não terminam, elas precisam de ser regulamentadas. Nós temos hoje, estávamos a falar aqui da Lei 7, da Lei de Água, que foi aprovada pela Assembleia da República no ano passado, entrou em vigor na primeira semana de janeiro deste ano, agora está na fase de regulamentação. Quando se diz, o artigo X diz isso, mas como é que isso vai ser feito? É a mesma coisa que está a se dizer aqui. A política diz que utilizador, pagador, poluidor, pagador. Mas como é que isso vai ser feito? Através de fixação de taxas de água bruta. Que é para garantir que quem aproveita a água bruta sejam estabelecidas normas para a sua aplicação ou para o seu uso e para todos que estão envolvidos no setor. Seja privado, seja público, deve haver normas para estes usarem e pagarem. Temos os regulamentos de licenças e concessões de águas. O regulamento de licenças e concessões de água define a entidade com a responsabilidade de licenciação de um bem de domínio público sem prejuízo dos interesses comuns. Nós tínhamos no Norte, me esqueço o nome da empresa, uma empresa que dedicava à produção de banana. Essa empresa estava em Nacala, me esqueço o nome. Então ela explorava uma pequena represa a título de concessão. Ele foi dado àquela represa, essa represa passa a ser sua. Então há regras em que eu, que sou o dono, passo a delegar a terceiro a gestão de um determinado bem. É como nós termos uma barragem, a barragem que todos conhecemos, Caurabassa. A barragem pode ser concessionada à hidroelétrica de Caurabassa. Caurabassa sempre sai. Então, as áreas, elas definem as regras para você privatizar, para você, esta propriedade passar a ser, entre aspas, os interesses comuns. Por exemplo, não podemos privatizar um bem público só para ser de domínio privado. Darmos uma barragem a alguém só para fazer uma chamba depois de vender os seus produtos, enquanto temos uma outra comunidade ao lado que tem criação de gado, mas não pode usar da mesma fonte. Temos um sistema de abastecimento de água, não pode usar da mesma fonte. Isto acontece muito. Há essas regras, como é que vão ter essas licenças e concessões?
Temos o regulamento de pesquisa de exploração de águas subterrâneas. Aí é para estabelecer normas e procedimentos para o licenciamento, para a pesquisa e perfuração dessas águas. Como é que vai ser? Quais são os critérios para aberturas de furo? Todos esses aspectos são tratados no regulamento de pesquisas de exploração de águas subterrâneas. Temos os regulamentos sobre qualidade de padrões ambientais e de emissão de efluentes. Este regulamento é para dizer quais são os efluentes, qual é a qualidade de água que nós podemos ir fazer descarga em uma fonte natural, em um rio, no mar. Tem que estar claro. Se eu sou uma indústria que depois gero águas residuais que tenho que descartar, essas águas residuais devem obedecer uma determinada qualidade. É verdade que quando falamos dessa qualidade, não estamos a falar de uma qualidade, por exemplo, que seja para o consumo humano. É uma qualidade para reduzir os impactos ambientais e garantir que não haja agressão da saúde pública no geral. Ainda temos o regulamento sobre os padrões. Basicamente, eles têm uma similaridade, que é para garantir quais são esses efluentes que vamos descartar, como é que devemos descartar. A título de exemplo, nós todos conhecemos as cervejas de Moçambique, as CDM. As CDMs, para descartar as suas águas residuais numa fonte natural, elas são obrigadas primeiro a tratar. Temos agora, ainda não muito em uso, os FIPAG, né? Uso muito esse nome que é mais vulgar. Os FIPAG. Tem aquelas lamas que eles produzem. Aqui em Mutua, quando capta essa água do rio Punga, ela vem com muita lama. Aquelas lamas que elas vão descartar. Então, eles criaram um leito para o tratamento de lamas para depois descartar, que é para não agredir o ambiente. Então, existem regras claras que tipo de efluentes devemos descartar e com que qualidade, para não agredirmos o ambiente, para não agredirmos também as fontes. Estas são algumas das legislações aplicáveis. Existem várias outras legislações, legislação sobre segurança das barragens, para a construção de pequenas barragens. São várias legislações aplicadas aos recursos hídricos. No entanto, há uma coisa muito clara que tem que ficar. Essas legislações, quem faz não é apenas um ministério. Dependendo da matéria, pode ser uma legislação ministerial, pode ser uma legislação interministerial. Se nós formos a olhar no nosso país, o ambiente não está sob jurisdição do Ministério das Obras Públicas, mas os recursos hídricos estão sob jurisdição do Ministério das Obras Públicas. Logo, o Ministério das Obras Públicas e o Ministério de Terra e Ambiente, em algum momento, eles trabalham em consonância, trabalham juntos para garantir que os regulamentos obedeçam tanto os padrões hidráulicos desejados, quanto os padrões ambientais também requeridos. E, em algum momento, é o próprio Ministério do Ambiente que vai dizer que, olha, os padrões ambientais, aliás, para aqui é o Ministério do Ambiente, os padrões ambientais para emissão de efluentes é esse. O Ministério das Obras Públicas apropria-se daquele documento de um outro ministério para a sua aplicação. É por isso que é legislação aplicável, porque não que necessariamente seja das obras públicas. Aqui só trago uma pequena ilustração de como fazemos a gestão dos nossos recursos hídricos. Uma pequena ilustração mesmo. Esta é uma informação muito antiga, de 2018, da barragem de Nampula. A barragem de Nampula está sobre o Napo. O que nós fazemos é um controle. Qual é este controle? Nós, no dia 15 de dezembro de 2018, às 6 horas, fomos controlar o nível hidrométrico. O nível hidrométrico é uma, entre aspas, não é fita métrica, é uma barra metálica que vai ser instalada numa das margens do rio, graduada em termos de metros
com todos os centímetros, metros, tem uma graduação em que nós vamos controlar o nível, o nível em que a água está. Por exemplo, no dia 15, a água estava a 9,44 metros. Então, isso já conseguimos, a partir deste nível, saber qual é a cota em metros e também no dia 16 fomos perceber que houve um aumento, houve a água que vinha do afluente, fez com que o nível saísse de 9,4 para 9,5. Mas o que nos é ainda um pouco de dificuldade é que nós não conhecemos qual é a quantidade de água que vem do afluente. Só conseguimos medir naquele nível que nós instalamos aí na barragem. Então, por isso, não temos aqui um dado do afluente. No entanto, quando temos aqui efluente 00, como estava em um momento de estiagem, um momento de crise, então a barragem não estava a descarregar. Descarregar é quando há saída de água, há abertura de comportas para ela sair para o uso a montante. Então, este é o que nós fazemos e, com base nisso, geramos este mapa que está aqui ao lado, que vamos passar a controlar. Mas depois vou mostrar, porque ainda tem mais um outro mapa. Passamos a controlar desde a precipitação, as cotas, e conseguimos ver os níveis, até decidirmos que estamos em momento de alerta ou estamos em momento de abundância ou de escassez. Esta é também uma outra informação que colhemos através de várias barragens. Aqui já só não trago a barragem de Nampula. Temos, por exemplo, a barragem de Caurabaça, que no dia 10 de janeiro de 2021, nós não conseguimos ter informação do nosso afluente. Isso acontece muito, em que para a nossa fonte, para a nossa bacia do Rio Punga, não conseguimos ter qual é o caudal que Zimbábue está a deixar escapar para Moçambique. Então, acontece muito. Esta coordenação que nós vinhamos falando, é preciso que ela seja mais aprimorada, porque nós não sabendo qual é a capacidade, qual é o caudal que vem, nós não sabemos se devemos abrir comportas, devemos fechar as comportas. Alguma vez fazemos tudo mecanicamente, olhando aquilo que está a acontecer. Então, nós controlamos em datas, obviamente num determinado horário. Basicamente, usamos 5, 6 horas para definir que as 6 horas sejam 6 horas de todos os dias. Vamos fazer as leituras nos nossos níveis hidrométricos, para tirar estes níveis hidrométricos, fazemos cálculos para ver qual é o caudal. O caudal afluente é nos dado e o caudal efluente nós fazemos com os cálculos através das cotas e conseguimos ver qual é o enchimento das nossas barragens. Aqui, como podemos ver, em janeiro, já na segunda semana, a barragem de Caurabaça estava em 74%, a barragem de Chicamba estava em 84%, a barragem de Nampula, conseguimos ver aqui, estávamos em crise. Nampula, estávamos em 30%. É aqui onde a política ou as estratégias dizem emitir níveis, padrões de restrições. Aqui estávamos com uma restrição terrível, até de busca de financiamento para abertura de furos, para poder garantir que haja água suficiente. Olha, só para ter um exemplo, Nampula nós já fizemos uma pequena simulação. A barragem de Nampula foi construída na época colonial para garantir cerca de 120 mil habitantes, 120, menos 150 mil habitantes. Hoje Nampula está com aproximadamente 1 milhão de habitantes. Os habitantes cresceram, a demanda cresceu e a infraestrutura manteve-se a mesma. Obviamente que ela já não tem capacidade para abastecer Nampula. E o que acontece é que, em pequenos cálculos que nós fizemos em 2020, antes desta condição, em 2019, nós dizemos que Nampula, se usarmos efetivamente como deve ser usado a água, Nampula só tinha condições para abastecer entre 3 a 4 meses. Depois ficavam 8 meses sem água, né? Entre aspas. Então, é aqui onde há sempre medidas, mas olhando, temos aqui a barragem de Corumana, que foi o grande problema também de Maputo, na altura dos Libombos, Corumanas, todas estavam em problema. Em 2021 estavam a 27%
da sua capacidade de encaixe. Aqui praticamente estamos a dizer que essas duas barragens de Curumana, temos a barragem, esta outra que estava da bacia de Pequenos Libombos, estava a 17%. Isto tudo é informação que nós tiramos para a tomada de decisões na gestão de recursos hídricos. Esta informação dada aqui em números, que é mais fácil de ser lida, também é lida de forma gráfica, como mostra-se aqui. Nós temos aqui alguma informação do Rio Maputo, Umbeluze, Incomate e o Rio Incomate do lado do Ressano Garcia e o Rio Incomate do lado de Maguti. Como podemos ver aqui, por exemplo, no Rio Maputo, podemos nós olhar aqui, temos a linha em vermelho. A linha em vermelho é o nível de alerta e as outras linhas, por exemplo, a azul, estávamos a fazer a análise do ano hidrológico 2019-2020 e a linha mais ou menos rosa, estávamos a fazer a análise do ano hidrológico 99-2000 e a linha em verde, estávamos a fazer a análise do ano 2020-2021. Qual é a conclusão que nós podemos tirar aqui? Já ouvimos falar daquelas cheias de 2000, né? Aquelas cheias de 2000, elas estão aqui claramente ilustradas, que em 2000 os níveis das nossas albufeiras estavam acima, ou tínhamos o nível de alerta, a albufeira já estava acima do nível de alerta, em que neste momento do nível de alerta é aquele momento que se aciona o grupo conjunto de trabalho, juntamente a GNGD, quando começam aquelas informações de alerta amarelo, alerta laranja, e mesmo por causa desses níveis. Aqui já estava o momento de alerta vermelho. As comunidades ribeirinhas deviam começar a abandonar o rio. Esta informação que lemos aqui é similar em todos os pontos. Então, nós podemos ver, por exemplo, para o primeiro gráfico, que houve um período caótico em 2000 na época chuvosa 99-2000 e não tivemos um período caótico na época chuvosa 2020-2021, em que o nível estava abaixo do nível de alerta. Aqui não houve problema de alarme, por exemplo, por situações de inundações. Tendo dito isto, professor Charrua, o meu muito obrigado. Gostaria de conversar com os colegas. Crescimo, alguma questão, alguma pergunta? Muito obrigado, doutora Zarias. Vou parar aqui de partilhar. Vamos abrir espaço agora para colegas. E vamos pedir para que façam inscrições. Vão levantar a mão e vamos falando de forma ordeira. Então, o espaço está aberto, caros colegas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Chamo Fernando Lombela, estudante de Polo Laboral. Nesse momento, eu queria deixar meu agradecimento por esse momento único, em que muitas informações tivemos aqui, e saudar mesmo ao docente e ao senhor que nos dispensou o seu momento. E eu venho muito mais, muita informação boa que acabei colhendo que não tinha conhecimento, no seu todo como é que fazem a gestão, né? Queria saber, a minha pergunta vem já, queria saber muito mais quais são os indicadores, né, que nós temos da qualidade e quantidade da gestão, por exemplo, da bacia, a maior bacia que nós temos aqui em Moçambique, e quais são os desafios que tem enfrentado face às mudanças, né? As capacidades de, por exemplo, de alerta, como é que está o nível de, por exemplo, de recepção das águas vizinhas, internas. Então,
Não sei se deixei ficar claramente a questão. Professor, não sei como é que fazemos, pergunta, respondemos, anotamos, respondemos depois. Talvez seja melhor anotarmos numa primeira leva, discutimos e assim sucessivamente. Então, sendo Muito obrigado. assim, sendo assim, vamos acumular primeiro 5 questões e depois discutimos e depois vamos abrir mais espaço. Queria pedir só ao colega Fernando Lumbela para que voltasse a fazer um pouco, se não se importa, a questão quando fala de indicadores, só para ficar um pouco mais claro. Alright. Quando falava de indicadores, eu queria saber muito mais quais são os indicadores. Desculpa, estou num lugar com muito ruído. Queria saber quais são os indicadores, né, primários de alerta face às mudanças que nós temos recebido quanto aos afluentes da capacidade, né? Quais são as primeiras ações que nós temos que ter e quais são os indicadores que nós temos que prestar mais atenção? Obrigado. Albertina Colasso está com a mão levantada. Desculpa, doutora Zarias. Sim, A Albertina acabou levantando a mão sem querer. está certo. Obrigado. Então, enquanto vão pensando as questões, vamos tratar um pouco da questão do colega Fernando Lumbela. O colega Fernando Lumbela quer saber quais são os indicadores de qualidade e de quantidade na maior bacia e os níveis de recepção. Vamos falar de qualquer bacia. Vou fazer aqui uma pequena, ainda uma apresentação sobre deixa eu ver aqui. Sim. Nós temos esta tabela em relação aos indicadores de quantidade. Percebi o que está a falar de quantidade de água. Em relação aos indicadores de quantidade, o que nós temos é uma barragem. E uma barragem, quando ela é construída, ela tem aquilo que é a capacidade de encaixe de concepção. Por exemplo, aqui temos este mapa aqui azul, aqui embaixo, onde diz volume de armazenamento 3.8. Quando diz volume de armazenamento 3.8, nós sabemos em que nível ou em que cota estamos em termos de nível hidrométrico. Conseguimos ter este volume de armazenamento. Então, este é um indicador de quantidade. Quando nós vamos ao nosso nível hidrométrico, conseguimos perceber que estamos bem ou não. Este é um indicador de quantidade. Mas um outro indicador de quantidade é quando os países a montante começam a deixar passar um determinado caudal que nos garante um enchimento, como mostramos aqui, nesse lado do enchimento percentual. Se formos a ver para a barragem de Chicamba, no dia 10, estavam em 83, 98, mas no dia 11 já estava a 84, 38. Este é um indicador. Este é um indicador quantitativo do recurso de água existente no coisa, através dos nossos níveis, nossos hidrômetros, e também através desses cálculos nós vamos perceber qual é a capacidade de encaixe que passamos a ter. Em termos de qualidade, o ideal seria fazer-se uma monitoria
no verdadeiro sentido, uma monitoria constante da qualidade de água bruta, dependendo do caso, porque a monitoria varia de ponto para ponto. Por exemplo, se nós estamos num leito em que ela nos conduz a uma barragem em que há lá abastecimento de água, devemos garantir. Um exemplo mais certo agora é que está se viver em Manica. Em Manica, a comunidade da cidade de Manica mesmo, o distrito de Manica, ela tem como atividade de rendimento a mineração. No entanto, quando fazem a mineração, a tendência é de poluir o rio. A água que chega a barragem de Chicamba já é poluída. Nós, por exemplo, para este caso, quando fazemos o teste de turvação, em Manica estamos com uma turvação acima de 200 NTUs. Para entrar num sistema de tratamento de água que só admite 50 NTUs. Quer dizer, a água tem que vir com uma determinada turvação, que é de 50 NTUs, que aquele sistema tem capacidade de chegar a 5 ou abaixo de 5. Mas quando chega com 200, chega com 100. Então, são esses padrões que nós avaliamos. O outro padrão que avalia é o monitoramento frequente, não só de qualidade, de perceber quem joga as suas águas residuais na nossa fonte, para sabermos qual é essa água residual que está jogada. Se formos mais um exemplo que se vivenciou muito, foi daquele acidente que houve em Maputo, do descarrilamento de um comboio, que depois houve derramamento de óleo. Então, por causa só de se perceber daquele derramamento de óleo, aquele já é um indicador de contaminação. Então, o que está estabelecido é como é que que tipo de resíduos devemos jogar no leito. Porque nós não vamos definir que esse leito tem que vir com essa qualidade natural. Não. O leito tem uma determinada qualidade natural. Nós avaliamos aquela qualidade do leito e dissemos que é possível haver o abeberamento de gado aqui, é possível haver captação de água. Então, aí começamos a monitorar a poluição que fazemos, em termos qualitativos. E dizia quais ações a tomar. Ações a tomar, aí são várias e são tomadas em conjunto. Normalmente não é tomada só por uma pessoa, depende das situações. Por exemplo, quando é redução quantitativa, a primeira ação a tomar é redução dos níveis de captação, por exemplo, para o abastecimento de água. Vou dar um exemplo mais de Nampula, eu dou mais exemplo, como eu disse, fiquei muito tempo trabalhando lá. Em Nampula, a estação de tratamento de água foi concebida para tratar 40 mil metros cúbicos por dia, ou melhor, 40 milhões de litros de água por dia. Quando a estação, ou quando a barragem está a reduzir, a primeira ação que tomamos é redução, sair de 40 para 35. E gradualmente vamos descendo através de emissão de instruções. Emite-se uma instruções para ser cumprida. Olha, estás a captar 40 agora, passa a captar 35. Na semana seguinte passa a captar 30. Até garantirmos que na próxima época chuvosa, só para realçar, a nossa época chuvosa, os nossos anos são medidos de outubro a março. A nossa época chuvosa é de outubro a março. Garantir que até outubro haja chuva e haja liberamento para voltar a captar o máximo. Essa é uma primeira ação que fazemos. Quando é por questões de contaminação, a primeira ação é a constituição de uma equipe para avaliação da qualidade da água e alerta principalmente para a equipe de captação de água para o consumo humano. Então, faz uma equipe conjunta para ver se aquela contaminação vai ser possível ser tratado nos nossos filtros. Não sendo possível, adquirir-se equipamentos ou produtos químicos para tratar água no rio ou para retirada, por exemplo, para Maputo, foi contratar uma empresa sul-africana que era para a retirada do óleo derramado no rio.
e responsabilizar a pessoa que contaminou. Não sei se cheguei ou fui claro, deixei alguma coisa de fora, mas também estou com a mão levantada e não consigo lhe ouvir. Boa noite. Boa noite. Aqui é Sérgio de Jesus. Eu tenho uma inquietação. Gostava de saber qual é a política. Boa noite mais uma vez. Sim, sim. Gostava de saber qual é a lei que rege a política das águas em Moçambique. Essa é a minha questão. Sim, mais questões, depois iremos responder em simultâneo. Enquanto são pensadas as questões, enfim, quando nós vamos ver a evolução da política, desde o princípio dos anos 90 até então, são duas políticas do setor. Uma chamada, ou melhor, são duas leis. Uma chamada Lei de Águas, de 1991, e a outra chamada Lei de Abastecimento de Água. Isso foi importante trazer também aqui, de 2024. E a política de água, a política nacional de água usada, é a política de 2016. Ela foi feita, norteado na lei de 1991. Sérgio de Jesus, não sei se fui claro, alguma insistência. Sim, foi claro. Muito obrigado. Boa noite, doutor Azarias, mais uma vez. Boa noite. Sim, deste lado, Lourenço. Primeiro, gostaria de agradecer por a oportunidade, por esse workshop. Deu para perceber que a matéria é de extrema importância e, apesar de tudo, esperamos por este tipo de oportunidade nas próximas ocasiões. Do meu lado, pronto, tenho uma questão. Quando esteve a falar em relação à capacidade de abastecimento, teve como referência a província de Nampula, onde mostrou um número de população no tempo passado, isso no tempo colonial, e voltou a apresentar também o certo número de população na atualidade. E tudo deu-nos a perceber que existia aqui um aumento da população, mas ao mesmo tempo não existiu a construção ou ampliação do sistema de fornecimento e distribuição de água daquela província. Então, não sei se tem assim, em termos de números exatos, quais são as bacias ou as barragens que o país conseguiu construir depois da época colonial. Essa é que era a minha questão. Oh,
Obrigado. Vamos dar espaço para a Ruth e depois o João Dias. Ruth, não conseguimos lhe ouvir? Boa noite. Sim, sim. Aqui fala Dário Luiz, estudante pós-laboral do curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário. Primeiramente, agradecer pela oportunidade ao Dr. Azarias e, de seguida, apresentar uma pequena questão sobre o tema que hoje estamos a retratar. Eu gostaria de perceber, quando falamos dos indicadores de qualidade da água, será que as características físicas da água, da qualidade da água, influenciam na qualidade química? Porque as físicas são aquelas que conseguimos observar, é óbvio. Então, gostaria de saber essas qualidades físicas se influenciam ou não nas qualidades químicas da água. Obrigado. Obrigado. Vamos a essas duas questões, depois abrimos mais espaço. Temos aqui a questão do Lourenço, fala sobre a capacidade. Diz que há um aumento populacional, mas não há um aumento em termos de construção de infraestruturas de forma proporcional. Isso é real. No entanto, o Lourenço quer saber quantas bacias foram construídas depois da época colonial. Me pegou com pedra. Esta questão me pegou de forma descalça. Não consigo dizer quantas bacias ou quantas barragens, quantas represas foram construídas depois da época colonial. Não consigo dizer. Mas existem algumas barragens que são, nós chamamos, não-se cartaz na era atual. Tiveram o privilégio de uma requalificação estrutural, que é a barragem de Nacala, em termos estruturais, uma das grandes barragens, com uma capacidade de encaixe de um pouco mais de 6 milhões de metros cúbicos. Foi construído mesmo na cidade de Nacala, na província de Nampula. Mas tem uma outra barragem de terra que não foi construída como tal, porque ainda não terminou o projeto. O projeto parou já há mais de 2, 3 anos. Em Montepuez. Estava a ser construído daqueles lados de Montepuez, mas esta não foi avante ainda. O projeto parou pelo caminho, mas o que tem sido feito muito são construções de pequenas barragens, diques e pequenas represas. Essas estão, de alguma forma, é um número um pouco mais elevado, que não é de conseguir aqui dizer, mas aquilo que são barragens estruturantes, aquilo que são infraestruturas de maior relevo em termos de estrutura física, robustez, não avançamos bastante assim. Quase todas são da época colonial, apenas têm tido aquilo que são obras de reabilitação, manutenção e requalificação, como aconteceu recentemente com a barragem das Corumanas. E indo à questão do colega Dário Luiz sobre os indicadores de qualidade, se as características físicas têm uma influência direta nas características químicas. Quando falamos de características físicas de água, temos uma das características físicas que é a turvação. Ela pode ter uma influência na qualidade química, mas não muito direta. Quando falamos de qualidade de água para o consumo humano, o que acontece? É que nós, quando temos uma água com
excesso de turvação, nós precisamos de usar hidróxido de cálcio, que é o vulgarmente chamado de cal, e o sulfato de alumínio. Então, muitas das vezes, quando a turvação é elevada, somos obrigados também a ter doses elevadas desses dois produtos químicos. Elas vão influenciar a qualidade química. A qualidade química em que sentido? Não porque vai ter má qualidade química. Vamos passar a ter aquelas componentes que são inofensivas. Mas em termos daquilo que é a qualidade química da própria água bruta, não tem nenhuma influência. Lourenço e Dário, não sei se fui claro, há mais uma questão de insistência. Obrigado. Não vejo mais nenhuma mão levantada. E parece que já não há questões. Então, doutora Azarias. Desculpe, professor, vejo o João Dias, parece que fez uma insistência. Não sei se João Dias, levantou a mão. faz favor. João Dias, se estiver a falar, não conseguimos lhe ouvir. Boa noite, doutor Azarias e demais colegas. Eu ouvi aqui um pouco sobre a AES. Gostaria de saber qual é a interligação do AES com a gestão de recursos hídricos e do FIPAG. Obrigado. É assim, como estamos a falar logo no princípio, que a Lei 91 é que condicionou a criação da Política Nacional de Água de 1995. Essa política fez com que houvesse aquilo que é chamado quadro de gestão delegada. Também houvesse aí um espaço de separação de poderes. O que é a ARA? A ARA é a Administração Regional de Recursos Hídricos, de água. Nós chamamos de Administração Regional de Água. Num sentido assim mais amplo, vamos dizer que a ARA é a Administração Regional de Recursos Hídricos. Estou tirando aquele aspecto de água. A ARA tem como atividade fazer a gestão das águas, das bacias, das águas subterrâneas. Como é que ela liga-se com a ARA? A ARA é a Administração de Infraestrutura de Águas. Ela tem... João Dias, pode fechar o microfone? João. Obrigado. Muito obrigado. Desculpa, doutora Azarias. Não. Como eu dizia, a ARA, a sua atividade é fazer a gestão dos recursos hídricos no seu todo. Se estiver na região centro, temos a ARA Centro, que faz a gestão dos recursos hídricos de forma bruta. Estamos a falar gerir a água dos rios, gerir a água subterrânea. Fazer esse controle que nós estávamos aqui a falar. Enquanto a AES, que foi criada mais tarde, em 2009, ela foi criada com o objetivo de garantir o aumento de disponibilidade de água para o consumo humano nas vilas secundárias, nas sedes dos distritos e vilas secundárias. Estamos a falar trabalhar em Caia, em Amaiabue, mas não trabalhar na grande cidade como Beira. Esta é a AES.
Onde é que elas se ligam? É que a AIAS, para dar a água, para criar um sistema, ela precisa de um recurso bruto. Dar um exemplo concreto, nós temos um distrito, há um distrito no norte chamado Ribau. Tem uma pequena albufeira sobre a monte do rio Mpalwe, é uma nascente, em que a ARA foi criar lá, construir, é verdade que foi construído na época colonial, tem lá uma pequena represa, está sob gestão da AIAS. Então, a AIAS usa aquela água para tratar e distribuir à população. É verdade que dá alguém para distribuir, né? A AIAS cria o sistema de abastecimento de água e a água chega às nossas casas. Essa é a ligação. Um tem água para gerir, outro tem um sistema para construir. O FIPAG, criado em 98, foi criado com um objetivo muito específico que não foi logrado. Qual era? O objetivo do FIPAG era atração de investimento. Por isso que o FIPAG é fundo de investimento. O objetivo do FIPAG era ir aos países vizinhos, fora do país, países internacionais, ir para as Europas, ir trazer dinheiro para investir no setor de abastecimento de água. Só que naquele momento não havia empresas robustas para gerir grandes empresas como Águas de Maputo, na altura era a Companhia de Águas da Beira, Águas de Nacala, Águas de Pemba, Águas de Angocha, Águas de Nampula. Não tínhamos empresas robustas para gerir isso. Então foi chamado também a fazer gestão. Então a sua ligação com a ARA está aí. É que ela deve fazer a gestão. Vamos ao exemplo daqui da Beira. A água aqui na Beira é captada sobre o rio Pungwe. A ARA faz a gestão do rio Pungwe, o FIPAG tira a água no rio Pungwe. Então, a interligação está aí. Um gere, o outro precisa daquele produto que está sendo gerido. Não sei se fui claro, João Dias. Sim, doutor, já está esclarecido a dúvida. Havendo mais questões, por favor. Estamos aqui para interagir. Se alguém até quiser acrescentar, que esteja à vontade. Professor, eu não vejo nenhuma mão levantada e nenhum microfone aberto. Pronto, muito obrigado. Na verdade, acho que é sinal de muita satisfação. E, doutora Azarias, não temos palavras para agradecer quão útil foi esta aula. É uma aula de quem vive e faz as coisas no terreno, diferentemente ou complementando parte daquilo que nós vemos enquanto academia, enquanto que os livros dizem. Então, sentimos-nos bastante confortáveis agora com este conhecimento adicional, que obviamente terá uma utilidade para os nossos estudantes e que tem mais uma referência, que é o Dr. Azarias, de quem podemos contar neste programa. E, sinceramente,
o meu sentimento é de uma enorme gratidão. É meu nome pessoal, em nome da Faculdade de Ciência e Tecnologia, em nome dos estudantes deste curso e de todos que cá estão. Doutor, iria terminar por aqui e muito obrigado por ter se dado este tempo. É uma contribuição sua no processo de formação dos nossos alunos, que amanhã serão futuros gestores de recursos hídricos neste país. Muito obrigado. Iria terminar por aqui e os colegas vão ensinando palmas em jeito de gratidão ao Dr. Azarias. E do meu lado é tudo, doutor. Muito obrigado. É pra mandar palma. Professor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui a interagir. É sempre uma oportunidade, é sempre um desafio estar aqui, aprender e ouvir novas coisas. Saímos da academia há muito tempo, às vezes há sempre essa necessidade de voltar a espreitar. Eu que sou honrado, sinto-me honrado por ter sido escolhido, eleito para estar aqui convosco e estou aberto para discutirmos outras temáticas em outras ocasiões. O meu Canimambo. Então, muito obrigado. Já saiu? Então, já está bom.